Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões. Você certamente conhece esses versos. Esses são os poderosos versos daquele que se tornou o mais icônico poeta de toda uma geração do final do século XIX. Ele, Cruz e Souza, o Cisne Negro. Entra aqui no canal Arte em Ato, porque a poesia só tá começando. Olá, você! Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do canal Arte em Ato. Aqui, onde a arte é ação. E por falar em ação, dê logo aí o seu like neste vídeo. Eu vou precisar para que outras pessoas possam ver. E outro detalhe, não se esquece de se inscrever. Já que está aqui, se inscreve e ativa também o sininho das notificações para saber o que está rolando assim que um vídeo novinho for justamente sair no canal Arte em Ato. Quer me seguir? Me segue justamente lá no Instagram com Ato Wagner, tá certo? E vamos para a maior voz do simbolismo. O simbolismo que foi uma arte poética. Essa arte surge na França, tá certo? Ali por volta da década de 60 para 70 do século XIX, e foi o quê? Foi uma atitude contra, ali o cientificismo, contra o naturalismo. Tanto é que o simbolismo de imediato era chamado de arte decadentista, uma decadência aos valores cientificistas, aos valores naturalistas, E um claro retorno à subjetividade. Subjetividade, metafísica, divagações, mulher idealizada, mulher espiritualizada, certo? Essas características você encontra onde? Lá na escola romântica. Mas você vê ressurgir no simbolismo com maior profundidade, porque você tem um processo da transcendência, você tem um processo da divagação e do plano espiritual e metafísico, tudo ali colocado no nosso consciente. É uma literatura impressionista também e quase experimental. Portanto, aqui no Brasil, quem vai dar voz a essa literatura é ele, o Cisne Negro. O poeta do desterro, João da Cruz e Souza, ou simplesmente, como você conhece, Cruz e Souza, que nasceu em Desterro, hoje Florianópolis, no ano de 1861, eu já ia errando, mas não errei. Então em 1861 ele nasce em Desterro, Curralinho, hoje Florianópolis. Mas, acometido do mal do século, que você já sabe, é a tuberculose, ele morre 2 anos antes de entrar aí o século XX, precisamente em 1898. Cruz e Souza teve uma vida pesada, teve uma vida difícil, e por quê? A cor da sua pele, o negrume da sua pele. A negritude fez com que a poesia do Cruz e Souza fosse uma poesia rejeitada, quase que marginalizada. Ser artista com esta cor. Isso mesmo, ele que vai introduzir o simbolismo no Brasil. Isso é o ano de 1893, quando ele estreia com 2 grandes obras, Missal e Broquéis. Veja que em Missal ele já traz uma característica simbolista, que é o processo espiritual, que é o processo da liturgia. Em Missal já traz logo aquele poema antológico que é a antífona, que é uma espécie de o quê? De canto-chão. Então ele traz todas essas características espirituais, essas características religiosas, mas sobretudo dentro da obra do Cruz e Souza, que soube como ninguém dar vez a essas características do simbolismo. Você tem a musicalidade. É quando você percebe que o poeta simbolista, ele prefere sugerir
através de descrever. E ele sugere de uma maneira o quê? Justamente sugêneres mesmo, sutil, através de imagens, através de objetos, ele vai sugerindo com seus planos sinestésicos. Cruz e Souza, antes de falecer, ainda iria escrever a sua magnus opus, a sua grande obra, Evocações. Mas um detalhe, no ano passado surgiu um grande livro do Cruz e Souza, Negro. O livro Negro é justamente uma coletânea de poesia e prosa. Pouca gente sabe, mas o Cruz e Souza ele não é só conhecido como poeta que escreveu Dilacerações, como poeta que escreveu poemas como Violões que Choram, ou como a própria poesia Antífona. Não, Cruz e Souza também escreveu textos, escreveu cartas, escreveu ensaios, contos, certo? Então ele fez textos em prosa. A obra Negro, saída justamente no ano passado, ela é justamente uma reunião de vários textos inéditos do Cruz e Souza, que vai da prosa à poesia e até mesmo a chamada narrativa epistolar. Então você já deve saber o que é uma narrativa epistolar. É aquela narrativa que ela é escrita através de cartas, né? Então, são cartas onde ele conversou com vários amigos e vários ensaístas. E qual seria o grande tema da obra Negro? Não só a musicalidade, mas também a condição do negro no Brasil. A negritude, o preconceito racial. Lembrar, não é? Vidas negras importam, e muito. E veja que obra atemporal. Logo Cruz e Souza, que muitas vezes ficaria marcado por ser um negro que não iria falar, assim dizia, sobre a sua própria condição de negro. Mas aqui em Negro, a sua obra inédita, você vê justamente o poeta engajado. E não era só em Negro, não. Você vai ver também em alguns outros poemas do Cruz e Souza, alguns outros textos que sim, ele sempre esteve engajado, certo? Na causa abolicionista, na causa não só depois da abolição, mas também da condição do negro no Brasil. E vida de negro, como diria, a grande música é difícil. Então representa a minoria, e Cruz e Souza sabia e sentiu na pele o que era justamente ser um homem de cor no Brasil. Então vale a pena conhecer esse outro lado do grande poeta Cruz e Souza, aquele poeta dos grandiosos versos Violões que Choram. Então essa é a grande dica do canal Arte em Ato. Leiam justamente Cruz e Souza e vamos prestigiar a boa e maravilhosa literatura brasileira. Não esquece, assina ali o canal e dê o seu like. Até mais.